O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, porque nós ousamos chamar Deus de Pai? Nós ousamos chamar Deus de Pai devido à forma como Deus nos trata. Porque se não fosse isso, jamais o chamaríamos assim. Deus o chamamos de Pai porque a gente vê e reconhece o quanto Ele nos ama. E o amor de Deus por nós é um amor incondicional. É um amor sem limites. Tão sem limites é o amor de Deus, que por isso que Deus, Ele tem tamanha compaixão e misericórdia conosco. Tanta é a misericórdia que Deus, por mais que a gente erra, é capaz de nos perdoar. Não é uma, nem duas, mas infinitas vezes, se for preciso, desde, é claro, que a gente se arrependa dos nossos pecados. E este Deus que tanto nos ama, é um Deus presente na nossa vida.
É um Deus que nos acompanha, que segue os nossos passos. Um Deus que a gente sabe que o seu olhar de Pai está atento às nossas necessidades. E assim Deus, o quanto Ele cuida, e cuida realmente de nós, nos assistindo em nossas necessidades materiais, mas acima de tudo nos assistindo em nossas necessidades espirituais. Por isso que Deus nos dá o pão de cada dia, como isso é muito claro no Evangelho de hoje, mas não só o pão material, o pão de cada dia, mas Deus, por ser Pai, nos dá o seu Filho único, também como nosso irmão. E esse Jesus, nosso irmão enviado do Pai, é este que dá a vida por nós, este que dá a sua vida, a sua carne e o seu sangue como alimento. Por isso, Jesus várias vezes disse em seu discurso no Evangelho: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão não morrerá, mas ressuscitará. Porque se Deus tivesse uma atitude grosseira, uma atitude maldosa, não se importasse conosco, não cuidasse da gente, não queria a vida, nos deixasse à mercê da morte, a gente ia chamar Deus de Pai? Nunca, né? Então a gente só chama Deus de Pai mediante essa maneira como Deus então se manifesta na nossa vida. Nas leituras de hoje nos disse que logo nós devemos então sermos imitadores de Deus. E nós devemos começar a imitar a Deus já no jeito de ser família. Como nós estamos sendo família? Como Deus, nós estamos como família, começando lá na família nossa, da nossa casa, depois a família igreja. Nós estamos, as pessoas, os nossos parentes, os nossos irmãos de igreja, sente isso da nossa parte? Que nós os amamos de verdade? Ou é tudo fingimento? Porque tem pessoas que fingem, que não amam a sua própria família, que Deus deu a ele, que é um tesouro do céu, e não ama nem os próprios irmãos de igreja, se odeiam. Já ouvi isso, não foi uma e nem duas vezes, histórias de família, de sangue, que não se amam, se odeiam. Irmão que não fala com o irmão, filho que não fala às vezes com o pai, ou que não fala com a mãe. E aí, mesma coisa às vezes dentro da comunidade aqui, que é a nossa família, um cristão que diz que não fala, que não gosta do outro cristão. Família que é família se ama. E amar é querer bem um do outro como Deus. E no querer bem, então quando a gente é família de verdade, a gente não fere o outro, mas a gente faz como Deus, a gente cuida. A gente busca ser prestativo com os nossos parentes, com os nossos irmãos de caminhada. A gente estende a mão. A gente busca
porque isso que é ser pai, isso que é ser mãe. A gente busca ser presença na vida do outro, especialmente ser presença na vida dos filhos. Os acompanha como pai, como mãe, os filhos da sua jornada. Um pai, ele sabe, assim, né, de melhor, um marido, uma esposa, e os pais sabem que não devem se trair, porque Deus não nos trai. Não pode ter traição. Tem que ter como Deus compromisso, fidelidade. Pai que é pai, quando assume esse papel, sendo um pai de sangue ou um pai adotivo, é aquele que entendeu: eu sou guardião da minha família. Guardião, como São José e Nossa Senhora. Guardião da minha família, guardião dos meus filhos. A mesma coisa a mãe, como Nossa Senhora, é guardiã da sua família, é guardiã dos seus filhos. E como guardião é aquele que está sempre em vigília, olhando pelas necessidades da família, olhando pelas necessidades dos filhos, e luta pela felicidade dos mesmos. Quer bem. Quando a gente se ama, a gente em nossa família de sangue, aqui na família igreja, a gente procura ser atencioso, saber ouvir, a gente procura dar cola, a gente procura dar carinho, a gente procura, né, dialogar. E não, como tristemente a gente sabe que em muitos lares não há diálogo, acaba tendo brigas, discussões, xingamentos, um que, né, machuca o outro com palavras, quando não fisicamente. Então, meus irmãos, temos que fazer a nossa família ser como a família de Jesus, a família de Nazaré, uma família sagrada. Reconheça a tua família e também essa da igreja como um tesouro que Deus lhe confiou. E este tesouro nós temos que cuidar bem, fazer o nosso melhor por ela. Nós temos que lutar, oferecendo do que temos de melhor. Você oferece do que tem de melhor para a sua família, para a sua comunidade, igreja? Você oferece o melhor ou você dá o seu pior? Tem uma história que diz que tinha um vizinho que não gostava do outro de maneira nenhuma. E aí esse vizinho queria que o outro, porque não gostava daquela família, se mudasse dali. E ele quis pregar uma peça para ver se aquela família se mudasse dali. Pois o vizinho fez cocô numa vasilha, embrulhou de presente e enviou para o vizinho que não gostava. Quando o vizinho abriu, se deparou com aquela nojeira e pensou: vou mandar também um presente, já que ele me mandou um. E então, sabe o que esse vizinho fez? Preparou um lindo arranjo de flor, embrulhou com um bilhetinho e enviou para o vizinho. O vizinho, quando se deparou com o presente, já pensou: lá vem merda. Mas quando ele abriu e se deparou com aquele lindo arranjo de flores,
no cartão estava escrito: cada um oferece daquilo que tem. Receba as minhas flores. E nós oferecemos, desculpa a expressão, merda, ou nós oferecemos flores para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa comunidade. Sejamos imitadores de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E juntos professemos nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.